Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 131. Título: O mundo e a crença. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Marcos 15, 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do espírito eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá! Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Meus irmãos, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, e veremos os itens de 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. É um ensino de Jesus de muita profundidade e vai nos trazer boas reflexões. O Senhor Jesus afirmou, repetiu várias vezes: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, isto é, dar o verdadeiro sentido. Sua doutrina de renovação nos convida não à luta sangrenta, mas à luta interior de cada um. Uma luta árdua essa, mas contra os próprios inimigos, que por vezes entendemos que o inimigo é o outro, é o semelhante. Não,
Nós temos os nossos inimigos bem grudados em nós. Podemos entender como orgulho, a vaidade, o egoísmo, a hipocrisia são os nossos próprios inimigos e a luta deve ser com esses inimigos. Mas os fariseus, escribas e saduceus, membros da sociedade político-religiosa da época, conhecidos como doutores da lei, entendiam a presença de Jesus com um outro modo, como um enviado revolucionário para os livrar do jugo romano, porque naquela época a Judéia tinha sido conquistada por Roma. Roma dominava toda aquela área. E os judeus não aceitavam aquela dominação romana. E quando Jesus chegou, eles entenderam que ele era o Salvador, que vinha tirá-los daquela situação de escravidão. Eram apegados às tradições, assim como muito rígidos e inflexíveis. E quando perceberam que faziam uma leitura equivocada sobre o Cristo, que na verdade veio ensinar o amor incondicional, o amor aos inimigos. Ele veio ensinar o perdão das ofensas. Desculpe. A humildade, sentimentos nobres. Passaram então a adotar postura hostil, desafiadora contra Jesus e seus seguidores. Meus queridos, sabemos que há dois tipos de leis, uma eterna, imutável e que não sofre o impacto do progresso, porque já é perfeita. A outra, mutável, transitória e sujeita a alterações, que acompanha o progresso da humanidade. As leis temporais foram seriamente combatidas pelo Senhor Jesus. Não era possível que leis humanas, implantadas 20 séculos antes por um legislador hebreu, Moisés, que vivia a braços com a rebeldia de um povo turbulento e indisciplinado, continuassem a serem praticadas, aplicadas. Na verdade, Jesus semeou seus princípios religiosos numa nação despreparada moralmente, em função da grande aceitação dos cultos e costumes pagãos. Era o duro cenário em que se movimentava Jesus para ensinar a Boa Nova, uma missão hercúlea. Então ele, o amor personificado, vivenciando penalidades dolorosas por conta de leis ultrapassadas, como, por exemplo, o apedrejamento de mulheres, punir com morte qualquer delito, a amputação dos braços pelo crime de furto, e não observar o dia de sábado. Então eles seguiam essas leis já ultrapassadas. A simplicidade e a pureza de Jesus entrava em choque com a hipocrisia reinante, que foi uma das doenças mais tratadas pelo Mestre durante a sua missão divina. O nosso estudo de hoje, lavagem das mãos antes das refeições, era prescrição rigorosa, sujeita a ritual. Mas podem perguntar, então não devemos ter higiene? Certamente que devemos ter higiene do corpo e da alma. O corpo porque é veículo do espírito e a alma para a nossa própria evolução.
E como nós fazemos a higiene da alma? Nos livrando das nossas imperfeições, não é? Mas é claro que o Senhor Jesus conhecia as regras. Ele era judeu, mas era sábio. Percebia os bastidores, sempre aproveitava ocasiões para ensinar a verdadeira moral. E aquele encontro foi propício. Ele simplesmente ignorou. Ele fingiu que estava dormindo, vamos dizer. Ignorou para aplicar o ensino. E naquele dia, aceitou o convite em fazer as refeições na casa de um fariseu. Acomodou-se e, junto com seus discípulos, iniciou a se alimentar. Mas logo foi chamado a atenção por um dos fariseus presentes. Como sempre, estava sendo observado, vigiado, para ver se caía em alguma contradição. Vamos ver aqui no item 8 como foi a abordagem do fariseu. Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? O fariseu perguntou a Jesus. E o mestre devolveu a pergunta com outra pergunta. Era comum ele usar essa técnica, mesmo porque conhecia bem a astúcia daqueles corações pequenos, como sinaliza Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus. E Jesus devolve: e vocês? Por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa própria tradição? Para seguir a tradição. Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também, que é o quarto mandamento. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem: toda oferta que faço a Deus é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem o seu pai, nem a sua mãe. E continuou Jesus: hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E depois chamou os seus discípulos para junto de si e ensinou: não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que suja. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas tornam o homem puro. O comer sem haver lavado as mãos não torna o homem impuro. Ele ensinou aos discípulos assim, não é? Desse jeito. No livro Vinha de Luz, na lição 97, Emmanuel traça algumas considerações sobre o ensino. Ele diz assim: o que sai do coração e da mente, quer dizer, ele já estende coração e mente. Pela boca é força viva, palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra.
que a guerra é um flagelo. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos. Elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências ocultas, atuantes. Então nós percebemos o seguinte: é da mente e do coração é que arquitetam as boas ou más ações. Continuando, o item 9 é o mesmo ensino assinado por Lucas, outro evangelista. Chegamos ao item 10. O item 10 é o comentário e a análise de Kardec. Ele diz assim: como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhes ensinavam que Deus não exigia mais nada. Em vão este povo me honra com os lábios, ensinando máximas humanas. Existem pessoas, meus amigos, que de acordo com a crença que professam, e mesmo cultural, atendem a várias práticas exteriores, o que respeitamos, claro, que respeitamos, para tentar adquirir a pureza para o cultivo da religiosidade autêntica. Então, apressados, eles usando essas práticas, eles entendem que vão se tornar logo espíritos puros, vão chegar à perfeição, à pureza. Privam-se voluntariamente dos prazeres que a vida oferece, porque a vida oferece prazeres. Como diz Emmanuel, nós não podemos fugir da floresta humana. Nós precisamos participar da floresta humana, nós precisamos participar da sociedade. Abstêm-se de certos alimentos, usam roupas impróprias para o clima, entregam-se a mortificações. Outros se filiam a determinadas ordens e passam a existência inteira em sombrios mosteiros. Isto é, não sabem o que acontece no mundo lá fora, na fome que a humanidade passa, no frio, na solidão. Não sabem, porque estão ali em busca da perfeição. Em O Livro dos Espíritos, na questão 766, Kardec pergunta aos orientadores espirituais: a vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e outras faculdades necessárias à vida de relação. Entendemos então que devemos nos ajudar mutuamente. Esse é o caminho. Desculpe. Com a doutrina espírita, podemos entender, é o contrário. Aprendemos a ser úteis, não a nos isolar. Aprendemos a combater sistematicamente as nossas tendências inferiores, porque não é com isolamento, nem com práticas exteriores, nem se envolvendo em rituais, que nós vamos nos livrar das tendências inferiores, porque precisa ser uma busca nossa. E podemos até formular algumas perguntas dentro da visão de sociedade e da gentileza até, perguntando assim:
Quantas horas nos dedicamos às obras assistenciais? Quais os recursos que estamos mobilizando para ajudar e combater a miséria e o infortúnio social? É uma análise consciencial essa. Quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias? Difícil, muito difícil, mas é desafio. Quantas vezes temos disciplinado a nossa língua? Muito difícil também, mas é desafio esse. Isto é, uma avaliação que devemos fazer. Assim, conseguimos combater as nossas tendências inferiores. Na questão 919, Santo Agostinho diz assim: conhece-te a ti mesmo. Então é buscar o autoconhecimento para chegar à autoiluminação. Continuando no Evangelho, diz assim Kardec: assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. E sabemos que ainda hoje é assim. Essa fala de Kardec, meus queridos, posiciona também o movimento religioso que promoveu a venda das indulgências. Já lá naquele passado, o indivíduo ele cometia barbaridades e depois recorria ao núcleo religioso para acertar os favores da indulgência. E assim recebia o passaporte para o céu, o salvo-conduto. Olha, Toquites, posso entrar, que já resolvi o meu problema. E ainda hoje é assim, meus queridos irmãos. No capítulo 9 dessa mesma obra, no item 6, lemos assim: quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa suja, cujo corte planejado dissimula as deformidades morais ocultas. Não basta que dos lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Quem assina é um espírito que deu o nome de Lázaro, 1861. São os sepulcros caiados de branco, como sinaliza Jesus. E como diz o povão aqui fora, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Meus queridos amigos, não devemos nos admirar, nem esquecer que estamos em um planeta de expiações e provas, não é verdade? Onde a maioria dos seus habitantes carrega graves comprometimentos morais e nós estamos neste movimento. Continuando aqui, ele fala: a finalidade da religião, Kardec fala, é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus porque a busca é Deus, a missão é essa, é a nossa caminhada, chegar a Deus. O homem só chega a Deus quando se torna perfeito. E ninguém se torna perfeito de um dia para o outro, nem se mortificando, nem deixando de se alimentar. Não é verdade? Quando se torna perfeito, portanto, toda religião que não torna o homem melhor, não atinge o seu objetivo.
Deus criou os espíritos, nós fomos criados para a perfeição. Ninguém acredita, mas nós somos criados para a perfeição e vamos chegar lá. Pelas experiências, como? Pelas experiências vividas, repetidas, conquistadas. Quantas existências para chegarmos à perfeição? Não sabemos. Uns andam mais rápido, outros são mais lentos, mas que vamos chegar à perfeição, à condição de espíritos puros, vamos chegar. Valendo-se do livre-arbítrio, cada qual vai colhendo vitórias e amarguras na caminhada. Da escala espírita, na questão 112, espíritos puros despojaram de todas as impurezas da matéria. Esse é o nosso propósito. Quantas existências serão necessárias, não sabemos, mas por enquanto vamos já nos esforçando, já que estamos no caminho, estudando doutrina espírita e ouvindo as mensagens espirituais, as mensagens dos benfeitores queridos, que já estão do outro lado, nos ensinando, como esse estudo que nos ensina sobre a hipocrisia de vida. O final do Evangelho, ele diz: não basta ter aparência de pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Mas é claro, não será de um dia para o outro, porque a natureza não dá saltos, mas vamos colhendo, vamos nos aperfeiçoando gradativamente. É a mensagem, meus queridos irmãos, a mensagem desse estudo, que não precisamos de atos exteriores, de trombetas, precisamos trabalhar o nosso interior. É difícil, é muito, mas vamos nos esforçando. E para esses tempos de perplexidade, o orientador espiritual, o benfeitor amigo, ele enviou uma mensagem para nós. Um tempo de perplexidade em que estamos muito tristes, muitas lágrimas, muito abatidos, estamos sim. Mas o benfeitor espiritual, ele nos diz que nós não devemos desanimar, porque tudo vai passar, e que passe sim, mas que devemos estar fortes, buscar, não sei aonde, mas vamos buscar o fortalecimento, para quando terminar tudo, dar graças a Deus. E ele diz assim: abre a janela e deixa o sol entrar e recebe a mensagem da energia que ele traz. Ele traz e reparte sem cobrar o tributo da luz de cada dia. Que Jesus nos abençoe, a todos nós, e recebam um grande abraço. Graças a Deus.